Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal e mantendo a temática treinadores, né? No último vídeo eu analisei a saída do Gilson Kleina, né? O Itabaiana confirmou na ocasião que Gilson Kleina não será o técnico da equipe para 2026. Agora uma permanência, o Confiança confirmou que Luizinho Vieira renovou seu contrato como treinador do Dragão para mais uma temporada. Nesse vídeo vou fazer um pequeno balanço, né, dessa passagem do Luizinho, dessa segunda passagem até o momento, tentar entender, né, tentar justificar se foi ou não uma boa renovação, falar um pouco do futuro, né, do que fica do futuro para o Confiança a partir da permanência do Luizinho, né, fazer essa análise aí de forma geral. Antes disso, eu peço, como sempre, para você que está nos acompanhando, independente de estar inscrito ou não, se você gostou do conteúdo, se você gosta aqui das análises sobre futebol sergipano, deixe o like, deixe o seu comentário para fazer com que esse vídeo se impulsione a mais pessoas no YouTube. E claro, se você está chegando agora e gostou do conteúdo, se interessou pelo trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos por aqui, sempre que eles forem publicados. Muito bem, então, Luizinho Vieira renovou com Confiança, como eu disse, a notícia foi divulgada na última terça-feira, dia 23 de setembro, o Confiança confirmou oficialmente a permanência do técnico Luizinho Vieira para 2026. Tanto ele quanto o auxiliar técnico Alexandre Luiz seguem no clube aí para a próxima temporada. O Luizinho que chegou no final do mês de abril de 2025, né, depois de 3 rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, com a saída do Vaguinho Dias, e teve até vídeo no canal aqui, agradeço pela audiência, que foi bem alta no vídeo, inclusive repercutiu bastante, acabou gerando muita repercussão mesmo a notícia como um todo, pela forma como aconteceu na época, né? E o Luizinho Vieira chegou para o lugar do Vaguinho Dias. É a segunda passagem do Luizinho pelo Dragão. Nesta segunda passagem, ele teve um aproveitamento de 50,8%. Foram 21 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Com Luizinho, o Confiança foi o 9º colocado da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, ficou a 1 ponto de se classificar, né, para a segunda fase, para disputar aí uma vaga na Série B do ano que vem, e foi finalista da Copa do Nordeste, a melhor campanha da história do Confiança na competição, perdendo a final para o Bahia. É bem verdade que o Luizinho chegou já com boa parte da primeira fase em andamento e o Confiança já estava brigando por vaga, mas ele conseguiu manter esse posto ali na reta final da primeira fase e passou por Vitória, passou por CSA no mata-mata até cair para o Bahia na decisão. Como eu disse, a segunda passagem, né, do Luizinho à frente do Confiança e o último técnico da gestão Pedro Dantas, né, desde que ele assumiu de forma interina lá em 2022 até o mandato oficial mesmo, já eleito de 3 anos, que se encerra nesta temporada. Tem toda a questão política aí que envolve o Confiança, né, com mudança de gestão, com a SAF que deve vir aí, mas o Pedro Dantas não segue como presidente. Então o Luizinho ele foi o 7º e último treinador da gestão Pedro Dantas. Eu vou colocar para vocês aí na tela, inclusive, a lista de treinadores, né? Eu usei muito essa lista nos últimos meses aqui, porque o Confiança foi um clube que trocou bastante de treinador nos últimos anos. Foram 7 treinadores sob a gestão Pedro Dantas: Felipe Vinícius Eutrópio, Luizinho Vieira, em 2 passagens, né? Somando aí os números das 2 passagens, Paulo Massaro, Gerson Guzmão, Mazola Júnior e Vaguinho Dias. Ao todo, somando as 2 passagens, o Luizinho teve 27 partidas com aproveitamento de 54%. É o 4º entre esses 7 de aproveitamento, né? Ficando atrás de Vinícius Eutrópio, de Vaguinho Dias e de Paulo Massaro. Eu sempre gosto de trazer números aqui nos vídeos, né, para vocês. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande adepto disso, mas é importante que o número seja contextualizado, e ressalto isso sempre, para que ele não vire uma mera estatística jogada ao vento, né? Vocês estão vendo aí o exemplo. O melhor aproveitamento de um treinador do Confiança na gestão Pedro Dantas foi Paulo Massaro. E eu duvido que tenha algum torcedor do Confiança com saudade do Paulo Massaro. Então, o número ele precisa sempre ser contextualizado. Mas é uma coisa importante, né? O Luizinho, ele teve 27 partidas nessas 2 passagens. Ele foi, como vocês estão vendo,
o segundo treinador com mais jogos pelo Confiança nesses 4 anos de Pedro Dantas. Só o Vinícius Eutrópio, com 36, passou mais tempo. Né? Um reflexo do que eu acabei de comentar agora há pouco. Foi uma gestão que mudou muito de treinador em vários momentos, tanto que o Luizinho, com essas 2 passagens somadas, é o segundo com mais jogos pelo Confiança nesses últimos 4 anos. Eu tenho acompanhado a repercussão, né, nas redes sociais, em análises por aí, discutindo se foi ou não uma boa renovação. É um tema que eu confesso que é complexo de se discutir, porque o trabalho do Luizinho, nessa segunda passagem dele, foi um trabalho de muitos altos, mas também muitos baixos, né? Eu tenho dito isso, né, quando eu tento avaliar o trabalho do Luizinho, que os picos do trabalho foram muito bons, mas os baixos do trabalho também foram muito ruins, né? O Confiança oscilou demais em determinados momentos. É bem verdade que ele chega ali tendo que trocar o pneu com o carro andando, né? Depois de 3 rodadas da Série C, o Vaguinho Dias sai, não ficou terra arrasada, longe disso, mas o Luizinho chega no meio do negócio ali, tinha acabado de começar a competição, tendo que conhecer o elenco, entender melhor as características dos seus jogadores, sem esse tempo ideal, então é natural que o time oscile. Mas o Luizinho, ele fez um trabalho, como eu disse, de muitos altos e baixos, né? Foi um trabalho que começou muito mal, demorou muito a engrenar, teve uma sequência negativa ali no começo de passagem dele na Série C muito ruim. O Confiança parecia... Vamos lembrar que até a metade da primeira fase, o Confiança brigava diretamente para não cair. Claro, como terminou ali brigando pelo G8, a percepção melhorou. Mas a primeira metade de primeira fase, e já com o Luizinho em boa parte desse comando, foi muito ruim. Vem então a partir, eu considero 2 pontos principais ali do trabalho do Luizinho que mudaram, viraram essa chave. A classificação contra o Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, que foi no momento em que o Confiança vinha muito mal na Série C. E a vitória contra Tombense por 3-2 aqui na Arena Batistão pela Série C. Essa vitória foi na 12ª rodada, com o gol do Maicon Aquino, estreante até então, já aos 49 do segundo tempo. E eu pontuo muito esse jogo ao falar do trabalho do Luizinho Vieira, porque eu estava pela Aperipê, na seleção do rádio, nos comentários daquela partida lá na Arena Batistão, e foi um jogo em que o Confiança estava na zona de rebaixamento, enfrentava o Tombense, que estava logo acima dele até então, um adversário diretíssimo na briga contra o Z4. Confiança já tinha desperdiçado contra o ABC em casa uma grande chance direta de somar pontos e sair do Z4. Sai ganhando no primeiro tempo, leva a virada, e aí o Luizinho, ele tira o Nicolas, então meia, camisa 10 do time, para colocar o Maicon Aquino, centroavante. A torcida odiou a substituição, chamou ele de burro, vaiou no intervalo. Foi uma pressão muito grande. Se o Confiança não tivesse vencido aquele jogo, talvez o trabalho de Luizinho tivesse sido interrompido ali. E a gente estivesse falando de outro cenário completamente diferente. Mas o Confiança vira no final, Luizinho se salva e a partir dali o Confiança engata uma grande sequência. Chegou a ter uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, emplacou vitórias seguidas, o time se encontrou, Luizinho achou a sua espinha dorsal e ainda teve a classificação para a final da Copa do Nordeste, eliminando o CSA, para depois acabar sendo derrotado pelo Bahia na grande decisão. Então é um trabalho que você consegue dividir uma linha temporal muito bem, né? Que ele tem uma primeira metade muito ruim, que o Confiança parecia estar fadado à briga contra o rebaixamento, e uma segunda metade já bem mais positiva, em que o Dragão arranca e por muito pouco não se classifica para a segunda fase da Série C, além, é claro, da vaga na final da Copa do Nordeste, como eu bem destaquei. Óbvio que quando você tem, então, um trabalho tão bem dividido numa linha temporal, você consegue traçar bem pontos positivos e pontos negativos. Vou começar pelos negativos porque o trabalho começou mal, né? Foi um trabalho em que o Luizinho demorou a achar o time ideal e fez algumas insistências em esquemas de jogo, em peças específicas que não deram certo. Né? O Confiança, ele insistiu com o Luizinho no primeiro momento no modelo de 2 atacantes, 2 centroavantes praticamente, em que você tinha o Neto e o Thiago Santos. E era um esquema que não fluía tão bem, porque o Neto acabava tendo que sair muito da área e ele é um artilheiro, né? A gente viu pelo que foi 2025 e quem acompanha o futebol sergipano já conhecia o futebol do Neto. Acabava tirando essa potencialidade do Neto e o Thiago Santos, ele não é um centroavante
tão móvel, né? Ele é mais fixo. Então, se a bola não chega tanto nele, ele tem um pouco mais de dificuldade para se encaixar na partida. E o Confiança ofensivamente sofreu em várias partidas. A partir daí, o Luizinho, que demorou nesse esquema, tá? Ele muda a partir do jogo contra o Vitória na Copa do Nordeste, mas lembro bem, eu estava inclusive no Barradão, também pela Peripe FM nos comentários, e lembro bem que foi uma mudança forçada por questões de desfalques e dificuldades que ele tinha no elenco naquela situação. O time responde bem, ganha do Vitória, e aí vai começando a mudar aos poucos. O Luizinho vai deixando de insistir naquele esquema inicial e vai adotando um esquema com 3 jogadores de meio, com jogadores na frente, né, um trio de ataque com o Brenner Camilo, Ronald Camarão e o Neto. O time começa a jogar bem, começa a conquistar resultados. O Maicon Aquino chega, né, ali na janela de meio de ano, e com o Maicon Aquino, o Luizinho volta ao esquema de 2 centroavantes. Só que o Maicon Aquino é um cara de mais mobilidade, né, em relação ao Thiago Santos. Ele sai mais, ele busca mais o jogo, ele gera mais jogo. Então, com isso, o time acabou fluindo melhor. Era o mesmo esquema, mas com peças diferentes, e a coisa acabou fluindo bem. Outro ponto, o lado defensivo. O Confiança sofreu muito gol com o Luizinho, né? Nos primeiros jogos dele ali, até a primeira metade da primeira fase, o Confiança foi um time que defensivamente teve muitos problemas. Chegou a ter, durante algumas rodadas consecutivas, a pior defesa da Série C. Com o tempo, isso foi se ajustando. O Luizinho também encontrou uma espinha dorsal. A chegada do Valdo, nesse sentido, foi muito importante. Com isso, ele conseguiu estabelecer uma dupla de zaga entre Valdo e Eduardo Moura, com o Renilson jogando um pouco mais à frente como volante, mas em muitos momentos descendo para ser o terceiro zagueiro. Isso deu mais estabilidade defensiva para o Confiança e o time se ajustou. Então, foi um trabalho que teve muitos problemas no começo, que demorou até mais do que deveria se encontrar, mas quando se encontrou, engatou. E aí o time conseguiu respirar na briga contra o Z4 e chegou perto, inclusive, do G8, como eu falei. Ficou a um ponto da classificação. A última imagem que acaba ficando do Luizinho de 2025 não é tão boa pela final da Copa do Nordeste e pelo que foi, na minha avaliação, um grande erro do Luizinho no primeiro jogo contra o Bahia aqui na Arena Batistão, né? Eu destaquei isso em pós-jogo na Rádio Peripê, aqui nos vídeos no canal, né? Que a escolha pelo esquema anterior acabou dando muito errado, né? Como eu falei, aquele primeiro esquema de 2 centroavantes com Neto e Thiago Santos não deu muito certo e por algum motivo, não sei exatamente qual, ele voltou com esse esquema justamente na final da Copa do Nordeste. Ele não tinha feito isso, é bom lembrar. O Maicon Aquino, que chegou e se tornou titular pela Série C, ele não pôde jogar a Copa do Nordeste pela questão de inscrição. Então, o Luizinho, ele usou o esquema de 3 atacantes contra o Vitória, usou esse esquema contra o CSA, e aí na final contra o Bahia, ele mudou tudo, voltou para aquele esquema de 2 centroavantes que não vinha dando certo lá atrás, que não deu certo de novo, né? Claro que já destaquei isso aqui, a superioridade do Bahia é gritante, mas a forma como o Confiança entrou e se portou dentro de campo potencializou aquilo que a gente viu na final da Copa do Nordeste, o que para mim também tem dedo do treinador. Então, é uma passagem de altos e baixos. Por isso eu tenho visto alguns torcedores, né, uma grande ala da torcida a favor, mas uma grande ala da torcida contra a renovação. E eu não consigo julgar nenhum dos dois lados, porque foi realmente um trabalho de muita oscilação, de pontos altos que foram muito bons, mas pontos baixos que foram muito ruins. A diretoria, então, opta pela permanência. E aí é um ponto importante. O fato de você já ter um trabalho que venha de 2025 e permaneça para 2026. Luizinho já conhece a estrutura do clube, já está na sua segunda passagem, conhece o elenco, conseguiu avaliar nesses jogos, né, mais importantes quem que realmente serve para o elenco e quem que não serve. Então, a partir disso, ele vai poder ser o cara a liderar essa renovação de elenco do Confiança pensando em 2026. Então, nesse sentido, é importante. A gente sempre fala muito, né, do futebol sergipano, como muitas vezes troca de rota abruptamente a qualquer momento e isso atrapalha a continuidade de um trabalho. Pois bem, a diretoria do Confiança decidiu dar esse voto de confiança, com perdão do trocadilho, e manter a estabilidade do trabalho do Luizinho Vieira. Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas tem um ponto dessa renovação que eu acho fundamental. E para mim, eu tenho visto, como eu falei, muitas análises e tem sido pouco comentado, mas para mim é crucial. A questão da SAF.
o Confiança deve se tornar SAF logo logo, ainda esse ano a gente está acompanhando aí todo o processo. E além disso tudo, você tem eleição no Confiança, né, que tem todo o imbróglio aí, que pode acabar indo para a justiça, né, toda uma questão, mas fato é que teremos eleições no Confiança. Então o clube que vai passar por mudança de gestão, mas não apenas de gestão, de governança, né, de forma de se governar durante muitos anos, né, uma mudança para um futuro a longo prazo, o que vai gerar mudanças financeiras, que vai gerar mudanças estruturais, que vai gerar mudanças de elenco, inclusive, de jogo, né, de elenco disponível. Então, é muita mudança. O Confiança vai passar por uma grandíssima reformulação logo, logo. Então, eu imagino, olhando para essa decisão, que a diretoria pensou em ir na bola de segurança. Que é uma coisa que acontece muito, não só no futebol, mas em outros esportes também. Olha, já que a gente está tendo uma mudança grande em muitos setores aqui, vamos pegar algum setor que seja sensível, que seja importante e tentar manter uma espinha dorsal, tentar manter uma estabilidade. No caso do Confiança, em relação ao treinador. Eu vejo muito dessa forma e eu acho que essa análise é importantíssima. A partir do momento que a gente vai ter uma eleição que deve vir a SAF e o Confiança deve passar por grandes mudanças, manter para esse primeiro momento um treinador que já conhece a estrutura, que já estava no clube, que já está muito bem habituado e adaptado, é uma forma de você jogar na bola de segurança. De você tentar manter aquilo que você já conhece, que você já sabe o que pode entregar para buscar uma estabilidade. Porque imagina, nesse cenário de tantas mudanças, você ainda tem um novo treinador, uma nova comissão técnica que chegue. Seria uma situação de mudança absolutamente radical. Então, eu vejo que a diretoria do Confiança olha muito para isso, com a renovação do Luizinho. De jogar na bola de segurança, de jogar naquilo que terminou bem a temporada e que lhe dá um respaldo a nível de resultados e que você já sabe o que contar para tentar te dar uma estabilidade em meio a um processo que vai gerar tantas mudanças. Eu acho que isso é fundamental de se colocar. E para mim, a renovação do Luizinho passa muito por isso. E tem um último ponto que eu quero colocar rapidamente. 2026, por conta de tudo isso também que eu citei, e do que foi 2025, é um ano de exigência alta. Em 2025, o Confiança foi campeão sergipano, de forma dominante como foi, chegou à segunda fase da Copa do Brasil, que vocês lembram bem, era uma questão, né, de já alguns anos. Pô, o Confiança não consegue passar da primeira fase da Copa do Brasil, passou, chegou à segunda fase. Foi nono colocado na primeira fase da Série C, ou seja, melhor que isso, só G8, e bateu o final da Copa do Nordeste. Óbvio, como eu já disse em outros vídeos, não imagino que isso seja constante, né? Não é que o Confiança vai chegar em final de Copa do Nordeste o tempo todo, pelo menos a princípio. Mas foi competitivo no mata-mata regional. Então, para o ano que vem, o Confiança não vai aceitar, o torcedor do Confiança, né, não vai aceitar menos que um título sergipano, menos com a segunda fase de Copa do Brasil, menos com a campanha competitiva em mata-mata de Copa do Nordeste e menos que um G8 de Série C. Ainda mais com o SAF chegando. Então é um trabalho do Luizinho que já vai começar com pressão desde o início. O Confiança vai ter que entregar resultado e desempenho desde o começo. Ainda mais num cenário como esse que eu citei, por mais que tenha toda essa questão de estabilidade e tudo mais, que o Luizinho ele não chega com a unanimidade da torcida. Você tem uma grande ala que concorda com a renovação, mas uma grande ala que discorda. Então, nesse cenário em que ele não tem essa unanimidade, vai ser uma pressão desde o início, que o Confiança vai ter que entregar. O Confiança de Luizinho vai ter que entregar e vai ter que responder a isso desde o começo. Veremos no que vai dar. Mas no mais, é isso, né? De forma geral, como eu coloquei. Um trabalho de muitos pontos altos, mas muitos pontos baixos. Uma decisão da diretoria que, para mim, joga na bola de segurança em todo o contexto da SAF, em um ano que já começa com exigência alta e assim será desde o começo. Vejamos do que será capaz de entregar Luizinho Vieira em 2026 no Confiança. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Sei que ficou um pouco extenso, mas tinham muitos pontos importantes para se passar, para se colocar. Você que está acompanhando, principalmente você, torcedor do Confiança, deixe seu comentário sobre o que você achou da renovação, do que você achou aqui da análise, do conteúdo, dos argumentos. Deixe o like para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com outros torcedores que você conheça para que ele se espalhe. E se você está chegando agora, gostou da análise e quer acompanhar mais,
se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos por aqui. Logo, logo teremos mais conteúdos, eu estou inclusive tentando estudar, né, me organizar, entender melhor todo esse processo de eleição no Confiança, né? Eu não quis trazer já um vídeo antes porque preciso me inteirar mais sobre o tema e não quero trazer uma análise rasa para vocês. Somado à questão da SAF, a política do Confiança tá pegando fogo e é um assunto que a gente vai trazer por aqui, além de outros temas que o futebol sergipano sempre nos traz. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima. Valeu!